Fui desafiado a modelar um personagem em 1 hora e nesse vídeo vou mostrar pra vocês todo o processo e todas as dificuldades que eu passei. Bom, bora pro vídeo que vocês vão curtir. Na verdade, toda a gravação bruta do vídeo deu 1 hora e 37 minutos, porém, isso conta também com a texturização. Como ele falou que o desafio era modelagem e não modelagem e texturização, então tá valendo. Bora pro processo. Eu comecei a modelagem aqui no Blender usando um cilindro e repetindo todo o processo que eu ensinei pra vocês a modelar diversos personagens que já tem aqui no canal. Pra vocês verem como essa base é sólida e ela consegue estar criando qualquer tipo de personagem low poly, basta você utilizar corretamente. O maior desafio que eu tive fazendo esse personagem em 1 hora, eu acho que foi a pressão de ter um tempo tão curto pra estar fazendo o personagem. Ainda mais eu que tenho um estilo que gosto de olhar bastante o personagem pra mim estar descobrindo os shapes futuros e conseguir estar criando. E nisso eu tive muita dificuldade, então eu acabei errando muito e tendo que usar muito mais o Ctrl Z que eu uso ultimamente. Então isso ter um tempo suficiente pra fazer um personagem é mais ideal pra gente estar conseguindo criar os modelos em 3D nos shapes corretos. Mesmo tendo a referência ali, e essa referência ela foi uma referência criada com inteligência artificial, ela acaba meio que tendo inconsistência e isso é ruim. Então a gente meio que tem que se desdobrar a nossa cabeça e tentar criar formas específicas que funcionam. Então isso meio que me deu uma pressão extra e acabou fazendo eu errar mais. Aí de restante eu acabei me desdobrando. Bom, aí eu tive a ideia de texturizar, né, não contar no tempo da modelagem, então basicamente só a modelagem do personagem ela contou no tempo de 1 hora, então eu tive tempo extra para fazer a textura, então eu não tive uma pressão, né, em fazer isso. Então vocês podem ver que a qualidade do personagem ela ficou muito boa no final por causa da textura, então eu tive mais tempo suficiente para pensar e conseguir estar pintando a minha textura e adicionando meus materiais ali e criando e desenvolvendo um estilo de arte. Tanto que o personagem começou uma cor específica ali e tava meio ruim, porém eu não tava conseguindo perceber que tava ruim porque eu tava imparavelmente pintando e modelando o personagem, mas quando eu dei um pause eu respirei, eu consegui descobrir uma cor mais legal para o meu personagem do que realmente fazer exatamente como estava na referência, tanto que eu nem queria fazer tanto igual a referência, mas eu descobri uma cor, um design de cor muito mais legal para o meu personagem, fuçando ali e mexendo no personagem. Como eu tava meio que na pressão de terminar logo, eu meio que não tava conseguindo ali traduzir como eu poderia conectar a parte de cima do torso na calça, só que eu tinha esquecido que a parte de baixo ela não era a perna do personagem, sim, já era a calça do personagem, então eu acabei fazendo uma conexão ali que ficava meio estranha e eu não tava descobrindo por quê. Comecei adicionando mais algumas vértices ali para ver se resolvia, mas eu não consegui, então eu tive algumas dificuldades, eu tive que dar um pouco de Ctrl Z para me conseguir chegar no resultado que eu queria. Tanto que depois eu tive que adicionar ali o lenço, né, ou a parte preta ali, que é meio que a cinta do personagem da calça, ela é um objeto separado para cobrir essa parte da barriga e transiciona para a parte das calças ali do personagem. Então isso que tava meio que ficando estranho e vocês acreditam que eu tava tanto na pressa de terminar o personagem e eu acabei nem percebendo que tava acontecendo isso. Aí nessa parte aí mais ou menos já sabia que tava para acontecer isso, então eu tinha que fazer alguma coisa, né, eu tinha que provavelmente fazer uma extrusão ou fazer alguma coisa igual eu fiz, né, que eu acabei resolvendo, que é duplicando ali um loop e fazendo como se fosse uma cinta do personagem. E aqui eu adicionei mais detalhes no peito, eu fui adicionando mais detalhes de smooth, deixando o objeto um pouquinho mais redondinho ali para se encaixar como se fosse o objeto. Aí comecei a modelar o braço, também a mesma técnica que eu utilizei nos outros personagens, um cilindro ali de 6 vértices e fui modelando ali meio que no cotovelo e deixando um braço um pouquinho mais forte, um pouquinho mais gordinho, mais musculoso, como era na própria referência mesmo do personagem. Aí para fazer a cabeça, basicamente eu peguei um cubo e transformei ele em uma esfera usando o Subdivision Surface e coloquei nível 2 para ter esse nível de detalhe. Aí eu utilizei a ferramenta de Sculpt ali com simetria para me dar um formato mais arredondadinho para essa cabeça. Aí fui ajeitando ali usando base da referência na visão frontal e na visão lateral pra gente estar chegando num resultado até que legal, mas para fazer a conexão ali eu tive alguns probleminhas porque as vértices não estavam batendo, mas no fim das contas é o mesmo processo de colocar um pescoço, então não tinha muito segredo para estar fazendo isso e nisso foi o detalhe e isso já foi conectando os pontos e acabou funcionando tranquilo. Aí eu já fui puxando esse detalhe que ele tem na cabeça também, deixando mais redondinho, mais smooth, também não deu muito trabalho para fazer isso, basicamente eu selecionei 2 faces ali da cabeça e fui fazendo a extrusão no formato da referência e a gente conseguiu chegar nesse resultado. Aí para fazer a face eu queria fazer uma face um pouco mais simples, sem mesh, né, basicamente eu só deixei ali a face com o rosto do formato do Majin Buu e os detalhes eu iria fazer na textura, pintando o olho, pintando a boca totalmente na textura. Para fazer a orelha eu também dupliquei ali 4 faces ali do personagem mesmo, coloquei loop, usei a ferramenta de Loop Tools para deixar circular, fiz um extrude ali bem básico de fazer e aqui eu tava resolvendo aquele probleminha que eu mostrei para vocês. Então basicamente ali eu faço um extrude naquele loop de face que tinha ali e transformo ele como
fosse uma cinta ou um tecido, né? E isso já funcionou ali e ficou ok, deu certinho pra gente estar fazendo e resolvendo aquela transição de calça para a barriga do personagem ali. Aí aqui eu já tava fazendo um detalhe ali da roupinha de cima da parte do nosso personagem, então basicamente eu só dupliquei ali da mesh essas faces e fui moldando ali para ter o design do meio que da roupa da própria referência que a gente tinha ali e fui fazendo sem nenhum segredo. Depois eu só abri o VMap e fui para o Substance Painter. Se você quer ver todo o processo de criação desse personagem sem nenhum corte ou aceleração, comenta aí embaixo que eu vou deixar o link da Gumroad para vocês. Por apenas R$ 4,99 você consegue o acesso a 1h30 desse processo de vídeo aí para você conseguir se basear para estar aprendendo a fazer também. Mas lembrando, tá? O vídeo ele não tem comentários, tá? Ele é só todo o processo sem cortes, tá bom? E no Substance Painter eu tava utilizando o meu material estilizado inteligente. Aqui comigo você aprende a modelar os seus próprios personagens. Mas sabia que você também pode aprender a criar seus próprios jogos? Bom, apresento para vocês a comunidade desenvolvedor Unity. Essa comunidade, além de te abraçar com um fórum maravilhoso, ela tem também aqui vários módulos essenciais para você estar aprendendo a criar seus próprios jogos. Além dos primeiros passos, o essencial de Unity e também aprender a programação C# para jogos. Além de projetos práticos maravilhosos que vai ajudar você a aprender. Eu recomendo demais para vocês. O link na descrição, use o cupom START15 para desconto. Se você quiser o link desse material eu posso disponibilizar para vocês, é só comentar aí que eu vou deixar o link. Ou você encontra gratuitamente na comunidade do Substance Painter. Que eu tava tentando achar uma cor específica para o nosso personagem, tá? Eu não queria fazer ele rosa, cara, eu tava tentando testar algumas cores diferentes, mas eu acabei deixando esse rosinha mesmo para começar a texturizar ali e designar as máscaras para cada material específico, né? Então meio que eu segui nessa cor por enquanto, tá? E fui já adicionando ali, duplicando os nossos materiais para designar qual que vai ser a roupa, qual que vai ser o material de calça e outros detalhes ali, e eu fui pintando bem tranquilo, tá? O processo tá aí. Fui designando a máscara, o que seria da roupa, o que seria da parte do tênis, do sapato e dos detalhes, e eu fui só pintando a máscara por enquanto e distribuindo algumas cores básicas ali. Aí aqui eu já estava adicionando mais detalhes, tá? Adicionando ali um amarelinho dourado que a gente ia utilizar ali, tá? Algo bem tranquilo de fazer também, só estava designando a máscara do layer que eu tinha duplicado. E nisso eu fui só setando cores e testando ali para mim tentar chegar num design legal, tava bem simples ainda o personagem. Nessa etapa eu já comecei a pintar a mão mesmo, adicionando ali detalhes legais, pintando essas bolinhas, né? Esses buracos que o Majin Buu normalmente tem. Tava ali pintando sua boca, desenhando os seus olhos e os seus detalhes. Aí eu deixei o pincel ali do Substance Painter para ele gerar bolinhas de tamanhos diferentes a cada pintura que eu dasse, né? E ali eu refiz a boca para ficar um pouquinho melhor. Eu tentei utilizar ali a mesma boca da referência porque eu gostei, eu achei ela bem bonita, o estilo que a inteligência artificial tinha escolhido, né? Gente, isso aqui foi o detalhe final do nosso personagem, tá? Eu adicionei ali um material metálico para ele refletir como se fosse algo metálico, esses adereços que ele tem, e esse foi o resultado do nosso personagem. Se você gostou do personagem, deixa seu like, comenta aí o que você achou. Se quiser um tutorial de fazer algo parecido, eu posso fazer, é só vocês pedir. E é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos que viram o vídeo de hoje. Agradeço demais a presença de vocês. Um grande abraço, valeu e fui!